Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. África Monitor revela os bastidores do MPL e há planos para dividir a UNITA e enfraquecer Adalberto Costa Júnior. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser. Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. Fernando Garcia Miala, chefe do SINCE, Norberto Garcia, chefe do Gabinete de Ação Psicológica do presidente João Lourenço, e Paulo Pombolo, secretário-geral do MPLA, em frente para desestabilizar e fragilizar a UNITA. A UNITA, na pessoa de alguns dirigentes do partido, tem vindo a ser posta de sobreaviso para a existência de planos do regime visando desestabilizá-la ou minar a sua coesão interna, com o intuito de a enfraquecer política e eleitoralmente. De acordo com os referidos alertas, em geral veiculados por indivíduos ligados ao regime mais adversos a João Lourenço, os planos consistem no essencial em fomentar dissidências que pela sua natureza atinjam dois grandes fins. Fraturar a bancada parlamentar da UNITA, preferentemente, diminuir a sua representatividade até um ponto susceptível de permitir ao MPLA recuperar a maioria absoluta perdida nas eleições de 2022. Criar focos de contestação ao atual líder do partido, Adalberto Costa Júnior, capazes de se repercutirem, de forma negativa para o próprio, no Congresso do partido previsto para 2026, prejudicando a sua reeleição. Na abordagem dos operativos dos planos aos quadros e dirigentes da UNITA que elegem seus alvos, são usualmente exploradas e ou exacerbadas discrepâncias identificadas entre os mesmos e Adalberto Costa Júnior. Os alvos preferenciais dos planos são quadros categorizados da UNITA, bem como familiares de Jonas Savimbi. Nos seus esforços para desacreditar e isolar Adalberto Costa Júnior, que remontam praticamente ao momento da sua eleição, em 2019, o regime instrumentalizou quadros menos qualificados da UNITA e usou instituições do Estado, entre as quais a Justiça, mas os resultados revelaram-se contraproducentes, servindo para unir o partido. Entre quadros e dirigentes do MPLA está identificado um sentimento, descrito como muito amplo, de acordo com o qual as hipóteses do seu partido sair vencedor das eleições de 2027 são consideradas muito escassas devido à sua fraca aceitação na população. A única hipótese, como é considerada, de evitar um tal revés, é provocar uma erosão da UNITA que a prive de condições para contrariar o recurso à fraude em 2027. O MPLA, em resultado de fatores entre os quais a avulta fadiga e a desconfiança causadas na população por uma longa e controversa permanência no poder, bem como por uma evolução da sociedade que fez emergir camadas mais instruídas e politicamente mais conscientes, é dado como estando em declínio. Higino Carneiro, um influente veterano do partido, referiu-se recentemente ao estado de desmobilização do mesmo, apontado como exemplo a inação em que se encontram as suas células de base. A intensidade ou a abrangência do sentimento interno de que nas condições atuais o MPLA dificilmente vencerá as próximas eleições, terá mesmo estado na origem de conselhos prestados a Adalberto Costa Júnior no sentido de evitar formas de oposição susceptíveis de serem interpretadas como prenunciadoras de futuros ajustes de contas, uma consequência capaz de fazer despertar acrescidos sentimentos de coesão e defesa entre os visados. O objetivo da redução da representatividade do grupo parlamentar da UNITA é geralmente associado àquilo que se considera ser a obsessão de João Lourenço de fazer aprovar uma mudança da Constituição que, entre outros efeitos, remova uma disposição que o impede de se apresentar a novas eleições. O novo porta-voz do MPLA, Esteves Hilário, comentou recentemente o assunto do terceiro mandato, como ficou popularizado, diminuindo a sua importância e acrescentando que será matéria para 2026. A declaração do porta-voz, filho de um dissidente da UNITA que no passado se juntou ao MPLA, é interpretada em meios do regime como reflexo de uma realidade consubstanciada em elementos como os seguintes. João Lourenço condiciona uma decisão definitiva sobre o assunto do terceiro mandato àquilo que será o estado da política interna, regional e internacional apenas em data que anteceda de perto as eleições de 2027. O estado da UNITA, eventualmente condicionado pelos planos para fragilizar, será o mais importante.
considera-se que a suposta aspiração de João Lourenço a um terceiro mandato terá ficado comprometida em razão das más experiências. Aqui se expuseram outros presidentes africanos que de forma mais ou menos ostensiva se pretenderam manter no poder através de artifícios de remoção dos limites legais a um tal desígnio, entre os quais Macky Sall e Filipe Nyusi. A transparência com que os preceitos eleitorais são observados em países como a África do Sul, também é vista como um empecilho para as eventuais aspirações de João Lourenço. A oposição interna. Na Frelimo, a alegada intenção de Filipe Nyusi de se manter no poder, também terá sido vista por João Lourenço como um antecedente desencorajador, até pelo facto de no MPLA também existirem correntes que se opõem à ideia do terceiro mandato. O meu espanto é que depois de eu estar no cargo cerca de 2 meses, 1 mês e meio, surge uma orientação verbal de que eu devia convocar o general Miala para um ato de despromoção pública no meu gabinete, convocando a imprensa. Que era a competência do comandante em chefe. Não era da minha competência. O general do exército, despromoveram um general de 3 estrelas. Isto não acontece em nenhuma parte do mundo. E neguei, as pessoas que vieram transmitir-me, disse não, tragam-me um documento assinado pelo comandante-chefe, porque primeiro a promoção do general Miala não foi feita no Estado-Maior-General, foi feita na Presidência da República. Nem sequer o extrato de ordem da sua promoção foi preparada pelo Estado-Maior-General, na altura pelo general Sanjar. Portanto, não é justo quererem fazer um ato desta natureza, obrigando-me a cumprir uma orientação que, do ponto de vista ético e deontológico, como chefe de Estado-Maior-General, não é da minha competência. E militar mesmo. E militar, não é da minha competência. E o facto de ter rejeitado, ainda tive a oportunidade de comunicar ao general Miala que uma vez que no dia que ele foi promovido, também não houve uma cerimônia de promoção pública, senão que ele não estava presente, mas quando chegou orientaram apenas o chefe de Estado-Maior-General que recebesse o extrato de ordem, as patentes e entregasse a ele. E eu disse, bom, então para sairmos deste impasse, você pega o extrato de ordem e os passadores, ponha num envelope conforme recebeu, venha ao meu gabinete entregar-me em mãos, aí convocarei a imprensa para assistir você a entregar-me o envelope com toda essa documentação. E não aceitei realizar aquela indicação que havia. Mas não sou apenas não rejeitar, porque como cerca de 15 dias depois eu estava na agenda do comandante-em-chefe o despacho comigo, o meu despacho. Quando eu vou ao comandante-em-chefe, consegui ainda tentar ilustrar ao comandante-em-chefe que digamos, a orientação que me estava a ser dada pelos seus auxiliares constituía um ato inconstitucional para ser executado pelo chefe de Estado-Maior-General. E como é que ele reagiu? Bom, na minha presença, a pessoa que estava ali a assistir disse, não, camarada presidente, isso é da sua competência, tem competência e pode fazer, o chefe de Estado-Maior-General deve executar. Eu disse, eu não executo, não vou insubordinar-me, mas isto não é da minha competência, então façam aqui no Palácio. E a partir daí, de facto, foi onde começou as minhas divergências com algumas pessoas que estavam ligadas diretamente ao Palácio, ao comandante-em-chefe. Porque depois, não tendo havido este ato de despromoção pública, passaram-se mais cerca de 2 ou 3 meses, engendraram um processo de insubordinação ao chefe de Estado-Maior-General, dizer que o general Miala não compareceu ao gabinete do chefe de Estado-Maior-General para cumprir a sua orientação, e é este processo que depois vai ao tribunal, depois da sindicância ter terminado o relatório conduzido pela Comissão de Sindicância não apurar que de facto havia os factos que levaram à sua exoneração, despromoção e expulsão das Forças Armadas, foi engendrado um outro processo de insubordinação ao chefe de Estado-Maior-General. Sendo eu o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em nenhum momento fui ouvido nem pelo Procurador-Geral das Forças Armadas, nem por outra entidade, para certificar se realmente era verdade aquela insubordinação. E aí,
Quem foi representar as Forças Armadas nas sessões de julgamento do general Miala foi o chefe da Direção Principal de Pessoal e Quadros. O chefe de Estado-Maior-General nunca foi ouvido, nem tido, nem achado para certificar se realmente havia convocado o general Miala e ele havia insubordinado, negado a cumprir a sua ordem. Isto é para ver, são aspectos. Acredita que o general Miala tenha sido vítima de uma cabala? Das maiores que existiram no país. Eu afirmo isto e eu podia ter passado por uma igual, né? A sorte foi eu ter antecipado o meu pedido de demissão, porque o segundo seria eu. Gostou deste vídeo? Deixe o seu link ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV, nós reportamos, você decide.